Começa agora o História Podcast, produto pedagógico realizado para a disciplina de História do Brasil 4, do curso de História da UPE Campus Mata Norte, apresentado por Amanda Diniz, Everton Lucas, Jardel José, Vitória Maria e o Anderson Cazé. No episódio de hoje, vamos discutir e analisar sobre o governo de Emílio Médici, terceiro governo do regime militar brasileiro, onde ficou conhecido pelo avanço econômico e pela repressão política. A pesquisa foi construída a partir de análises bibliográficas e materiais online. Após a interrupção do governo de Costa e Silva, a sucessão presidencial no Brasil foi marcada por turbulências políticas, incluindo o sequestro do embaixador dos Estados Unidos, Charles Elbrick. Emílio Médici emergiu como candidato oficial em 1969. Seu governo caracterizado pela repressão à luta armada contra a ditadura militar. Sob sua liderança foram implementadas mudanças na legislação eleitoral e políticas econômicas, como o Programa Estratégico de Desenvolvimento e o Primeiro Plano Nacional de Desenvolvimento, visando o crescimento econômico e estabilidade de preços. O setor externo foi enfatizado, com estímulos às exportações e investimentos em agricultura e indústria. Grandes obras públicas impulsionaram o crescimento econômico, mas o poder de compra do salário mínimo declinou. A política fiscal seguiu a tendência do antecessor, combinando desonerações fiscais com o aumento do gasto público. O governo criou o PIS e o PASEP para financiar gastos, contribuindo para o aumento do PIB e a redução do déficit público. A falta de transparência indicava a natureza autoritária do regime, mas a estrutura institucional permitiu a implementação de políticas expansionistas, apesar das limitações na avaliação dos efeitos da política fiscal. Durante o governo do presidente Emílio Médici, o Brasil experimentou um período de crescimento econômico nomeado Milagre Econômico. Período este que compatibilizou taxas altas, crescimento do produto interno bruto e com inflação em queda. Ainda no governo Médici, surgiu o primeiro Plano Nacional de Desenvolvimento, também chamado primeiro PND, onde tinha projetos ambiciosos para o Brasil, ou seja, queria colocar o Brasil no rol das economias, onde geraria empregos, mantinha elevado o crescimento do PIB e compatibilizar a estabilidade de preços, sobre a meta de inflação de 10% no último ano do governo Médici. Ademais, para o aumento da produtividade e competitividade internacional, a inovação tecnológica constituiria sobre as diretrizes do primeiro PND no setor produtivo. Esse plano previa investimentos em pesquisas nas áreas de energia elétrica, tecnologia nuclear, petróleo, comunicações, siderúrgicas, pesquisa mineral e pesquisa espacial. Ainda no governo do presidente Médici, grandes obras foram iniciadas em todo o território brasileiro e desafiavam a engenharia nacional, onde podemos citar os mais notórios exemplos: as rodovias Transamazônica e Cuiabá-Santarém, na região norte, anunciadas como grandes obras de integração nacional, e aquela que até então seria a maior ponte do mundo, que é sobre a Baía de Guanabara, ligaria o município de Niterói ao Rio de Janeiro, no sudeste. Além dos desafios econômicos, o governo Médici também foi marcado por um período de repressão política e violações dos direitos humanos, com o regime militar, impondo uma série de restrições às liberdades civis e reprimindo a oposição política. No último ano do governo Médici, seriam concluídas as tentativas para o início das obras da usina hidrelétrica binacional de Itaipu. Ao terminar o governo Médici, o Produto Interno Bruto, o PIB, havia crescido a média de 11,9% anuais, onde a indústria de transformação cresceu em 13% anual. Porém, esse crescimento econômico trouxe consigo alguns desafios e problemas. O rápido crescimento foi acompanhado por um aumento significativo da dívida externa, à medida que o governo tomava empréstimos para financiar seus projetos de desenvolvimento. Além disso, a política econômica expansionista adotada pelo governo Médici contribuiu para o aumento da inflação, que atingia 15% no último ano em seu mandato, e com isso a compra do salário mínimo atingiu seu pior momento, equivalente a apenas 68% do seu poder de compra de 1960, onde fez com que aumentasse também a concentração de renda, exacerbando as desigualdades sociais no país. O governo Médici foi caracterizado
por um período de crescimento econômico rápido e expansão industrial, mas também por desafios como inflação, endividamento externo e aumento das desigualdades sociais, além do ambiente político repressivo e autoritário. O governo do presidente Emílio Garrastazu Médici, ou só Médici, que governou o Brasil de 1969 a 1974, foi marcado por uma forte ênfase no desenvolvimento das áreas tanto econômica como a parte da industrialização. Mas também foi marcado por uma grande repressão política e suas políticas foram conhecidas como Milagre Econômico Brasileiro, caracterizado por altas taxas de crescimento econômico, porém acompanhadas por repressão políticas e violência dos direitos humanos. Em seu governo, uma parte do foco do desenvolvimento econômico e da industrialização foi forte, tendo em vista que Médici promovia políticas de desenvolvimento tanto econômico como industrial ao ponto visando acelerar esse crescimento no Brasil. Com isso, incluiu incentivos fiscais para indústrias nacionais e estrangeiras, investimento em infraestruturas e grandes projetos de desenvolvimento das tais, como também de estradas, hidrelétricas e outras obras públicas. Ele também adotou uma política econômica de substituição de importações incentivada na produção nacional para reduzir a dependência de bens estrangeiros. Mas mesmo com todo esse desenvolvimento, que foi ótimo para o país de forma geral, ele se apresentou várias condutas de formas irregulares, como casos de violência, como outros também que foram marcados por sua intensa repressão política, censura da imprensa e também que isso tudo foi iniciado a partir da continuidade do AI-5. Com isso resultando em prisões arbitrárias, tortura e assassinato de opositores políticos. Com isso, as forças armadas que se concentraram no combate de organizações armadas que foram criadas para tentar derrubar esse governo e que eram contra, e após o sequestro do embaixador norte-americano, a imprensa foi fortemente censurada enquanto o governo se esforçava para criar uma narrativa nacionalista para poder legitimar-se através do desenvolvimento econômico e da segurança nacional, visando que essa violência estatal resultaria em melhoras para o país, sendo que resultou em críticas tanto nacionais como internacionais, insatisfação de ambos os lados, né? Com isso levando que o presidente Médici fosse ordenado a uma reformação de métodos de como ele fazia, tinha essas decisões para combater o que ele visava como algo que se deveria acabar e tendo assim tendo que mudar esses métodos de repressão. Apesar das políticas públicas de desenvolvimento, o governo dele apresentou e enfrentou árbitros como igreja e setores culturais que eram bastante fortes e batiam em cima bastante desses fatores que sempre ele apresentava, que era contra esses ideais que ele passava e que eram meio que visto como propagado para ser repetido no governo do, dessa presidência que ele ocorreu. O término no governo de Médici, em 1974, marca um ponto de virada na história política do Brasil. Este período, caracterizado por um regime militar autoritário, deixou um legado complexo e controverso que mudou a sociedade brasileira por décadas. A eleição do general Ernesto Geisel como presidente representou uma tentativa de transição para uma abertura política gradual. Sua proposta, de abertura lenta, gradual e segura, visava iniciar um processo de democratização, reconhecendo as necessidades de reformas e mudanças estruturais na governança do país. Do ponto de vista educacional, o fim do governo Médici trouxe consigo desafios e oportunidades. A repressão política durante esse período impactou profundamente as instituições de ensino,
limitando a liberdade acadêmica e restringindo o acesso à educação crítica e plural. No entanto, o término do governo Médici também marcou o início de um período de renovação e debate intelectual. Movimentos estudantis e intelectuais começaram a reivindicar maior autonomia universitária e liberdade de expressão, contribuindo para o fortalecimento da democracia e da diversidade de pensamento no ambiente educacional brasileiro. Esse momento histórico nos lembra da oportunidade de refletir sobre os desafios do passado para orientar nossas ações no presente. A transição para a democracia no Brasil foi um processo gradual e complexo, impulsionado pela determinação de indivíduos e grupos comprometidos com a construção de uma sociedade mais justa e inclusiva. Por isso, o legado do fim do governo Médici é tão importante. Então, com relação aos impactos do governo Médici, primeiramente é importante salientar que este governo ele teve diversas consequências em diversas áreas, como crescimento econômico, repressão política, centralização do poder, obras e infraestrutura, além de diversos outros. Com relação ao primeiro ponto, a questão da economia, o governo de Médici ele ficou muito conhecido pelo chamado milagre econômico brasileiro, o que resultou em um olhar positivo para o legado dele, visto que o Brasil vinha de um período econômico delicado. Este período econômico foi resultado de um rápido crescimento econômico e industrialização. Inclusive, o fator da industrialização foi um dos, ou até mesmo o maior fator desse crescimento econômico nesse período. O resultado desse milagre deu-se devido à implementação por parte do governo de políticas que respaldaram a indústria nacional. Essas políticas foram uma forma de incentivo à criação de novas indústrias, bem como o aumento da produção de bens, como os manufaturados, o que acabou por ter consequências no sentido de uma proteção tarifária para produtos domésticos. Além disso, também tiveram incentivos fiscais para as empresas nacionais e um investimento forte no setor da infraestrutura, com o intuito de dar apoio a esse setor industrial, que estava alavancando a economia do período. Ainda na questão da infraestrutura, os grandes investimentos nessa área promoveram a expansão da rede rodoviária, construções de barragens hidrelétricas, além de, como falado acima, o desenvolvimento de complexos industriais em diversas regiões do Brasil. Tais investimentos foram de grande importância para a economia, visto que teve a criação de vários empregos, além de ajudar a interligar o país e facilitar o transporte de mercadorias e deslocamento de pessoas. Como outro fator para a questão do crescimento econômico, tem o aumento dos investimentos estrangeiros que aconteceram nesse governo. A chegada desse capital se deu por meio de empréstimos ou de investimento direto, o que foi de grande importância, pois foi mais um fator a ajudar o crescimento econômico da época, facilitando a expansão da capacidade produtiva do país, principalmente em alguns setores, como petróleo, mineração e a indústria automobilística. Assim, o milagre econômico vivido nesse período é consequência de políticas públicas que incentivaram a indústria nacional, gerando empregos além de desenvolvimento para o país. Contudo, as consequências obtidas não foram apenas positivas, visto que esse desenvolvimento resultou em um maior endividamento externo, uma vez que os créditos internacionais depositados no Brasil foram muito grandes. Esse endividamento acabou recaindo para os governos posteriores. Outra consequência que merece destaque é a questão do êxodo rural, uma vez que, ainda que a industrialização e desenvolvimento de infraestruturas tenham gerado empregos, a grande concentração de pessoas nas cidades resultou em um grande número de pessoas sem emprego, além da concentração de renda na mão de poucos. Com isso, podemos ver que, apesar de um milagre econômico ter resultado em pontos positivos, suas consequências econômicas e sociais serviram como base de crises futuras no país. Além da economia, o governo de Médici foi marcado por forte repressão. Nesse período, houve uma intensificação na política de repressão, a qual resultou em um grande número de violações sistemáticas dos direitos humanos, além da perseguição que ocorria contra os opositores do regime militar. Inclusive, foi durante o governo de Médici que foi promulgada a Lei de Segurança Nacional,
que teve o efeito de ampliar poderes do Estado, no sentido de repressão a qualquer forma de oposição política. A repressão nesse governo não ficou apenas na seara política dos opositores, mas foi enérgica na repressão contra movimentos sociais, tal qual sindicatos e ou organizações estudantis, além de grupos de trabalhadores rurais e comunidades indígenas, os quais tinham o intuito de lutar por seus direitos. Ainda conforme a repressão, foi utilizada uma série de medidas repressoras, os quais suspenderam direitos civis, bem como o toque de recolher. Destarte, pode ser observado que a repressão foi uma marca durante o governo de Médici, visto a forte perseguição aos grupos e aos direitos humanos, repleto de perseguições aos seus opositores. As sequelas causadas pela forte repressão são sentidas até hoje, tanto por quem passou por esse período, como as novas gerações, onde ambos nutrem um forte sentimento de preservação sobre as garantias e direitos humanos, tendo inclusive pessoas ainda nos dias atuais buscando reparações da violência sofrida nesse período. Assim, podemos observar que o governo Médici teve diversos pontos positivos, mas também resultou em muitos pontos negativos. O milagre econômico foi, de fato, um período de crescimento do PIB, bem como da criação de empregos e modernização do país. O investimento robusto da industrialização nacional resultou em avanços para o país, tendo vários estados ganhado obras rodoviárias que acabaram por interligá-las, além de outras obras de grande porte, como foi o caso da rodovia Transamazônica, a ponte Rio-Niterói e a usina hidrelétrica de Itaipu. Obras desses portes acabavam por passar uma imagem de que o Brasil estava caminhando a passadas largas, se modernizando e que o governo era um modelo para os que estavam por vir. Contudo, tal modernização não chegou sem custos. A forte tomada de crédito do exterior acabou por deixar o país ainda mais endividado, o que impactou principalmente os governos posteriores. Além disso, como a grande maioria dos países que iniciavam a industrialização, o Brasil acabou sofrendo impactos internos como o problema do êxodo rural, resultando em um grande número de pessoas em situação de desemprego, por conta da esperança de, ao sair dos campos para a cidade, terem empregos e uma vida melhor, o que acabou não ocorrendo por conta do grande número que migravam para a cidade, não tendo assim as indústrias capacidade de suprir toda essa demanda. Gostou do nosso episódio sobre Médici? Esse podcast foi realizado como um produto pedagógico realizado para a disciplina de História do Brasil 4, do curso de História UPE Campus Mata Norte. Muito obrigada.